leitura do nosso livro Guerreiras de Oração da Stormy Omartian, e hoje nós estamos fazendo a leitura do capítulo 9, é o 12º dia, e o capítulo 9 tem o seguinte tema: identifique o campo de batalha. É fundamental que um verdadeiro soldado esteja preparado, sabendo muito bem onde ele está pisando, como é o terreno do inimigo. Então vamos lá, Deus nos deu o reino dele aqui na terra, mas se não entrarmos nele da maneira como ele nos pede, podemos chegar mais perto da fronteira e cair em território inimigo. Deus não quer isso para nós e nem nós queremos isso. Muito bem, um fato muito perigoso realmente é estar na fronteira entre as trevas e a luz, com toda certeza. Isso só acontece quando as pessoas não sabem identificar o campo de batalha do inimigo. Muitas vezes as pessoas caminham em terrenos sombrios, em terrenos duvidosos, mas ainda não tiveram aquele discernimento total de que realmente aquele lugar onde ele está pisando se trata de um terreno do inimigo. É como eu sempre costumo dizer, Satanás ele vem transvestido de diversas formas, ele jamais vai comparecer diante de nós da maneira como ele realmente é. E também, da mesma forma, ele acaba burlando esse campo de batalha para que nós não venhamos identificar, ou pelo menos para confundir a nossa mente, para que nós venhamos ficar confusos e prossigamos andando na escuridão, não sabendo aonde estamos pisando de fato. E é por isso que é muito importante que nós venhamos abrir os nossos olhos e identificar esse campo de batalha. O lugar mais perigoso desta guerra é a fronteira entre o reino de Deus e o reino das trevas. Estar na fronteira é estar perto demais do inimigo. Se você não avançar na palavra e no conhecimento de Deus, na obediência em direção aos caminhos do Senhor, não desfrutará dos benefícios do reino de Deus. Deus reserva muito mais para você. Uma das coisas que é muito comum escutarmos é que as pessoas não querem ou não podem gastar tempo conhecendo a Deus. Gastar tempo se dedicando à leitura da palavra, gastar tempo conhecendo as estratégias de Deus. Cada um vai fazer a escolha do seu caminho, cada um vai saber o que pode e o que não pode realmente da sua vida. Nós não estamos aqui para julgar os nossos irmãos e dizer quem realmente está falando a verdade. Mas uma coisa é certa, você jamais se aprofundará e conhecerá de fato o que Deus tem para sua vida se você não gastar tempo com Ele, se você não gastar tempo conhecendo a palavra dEle, conhecendo as estratégias dEle para a sua vida. Então é muito importante gastar tempo com o Senhor, e isso significa conhecer o campo de batalha onde nós estamos inseridos, não é mesmo? Deus nos encarregou de promover o avanço de seu reino na terra. Nós, que somos os seus filhos, somos parceiros nesse negócio da família. Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11:12. Deus nos dá o reino, mas ainda precisamos tomá-lo à força. Temos que trazê-lo para dentro da nossa vida, para dentro dos lugares onde ele ainda não está. Isso significa que precisamos ser perigosos, ousados na oração, perigosos para o inimigo, é claro. E nesse ponto eu gostaria de falar mais profundamente a respeito de sinceridade e honestidade, ao qual nós devemos agir relacionado a nós mesmos. Precisamos ser sinceros conosco. Será que Deus está realmente em todas as áreas da minha vida? Será que Deus está ocupando realmente todas as áreas mais importantes da minha vida? Isso nós precisamos ser sinceros. Quanto a isso, nós precisamos dedicar ao Senhor um tempo de meditação. Precisamos falar com Ele, mas também precisamos deixá-lo falar conosco. E somente o Espírito Santo é capaz de nos clarificar essa dúvida e nos convencer se realmente estamos agindo a contento, estamos permitindo que Deus ocupe todas as áreas da nossa vida. Então, aquelas áreas onde você ainda não entregou a Deus serão provavelmente os campos de batalha mais tenebrosos, mais sombrios que Satanás utilizará. Quer um exemplo? Cada pessoa
Tem uma série de áreas na sua vida, por exemplo, familiar, financeira, emocional, filhos, sei lá, tantas coisas que nós podemos definir aí como campos de batalha, como lugares onde Satanás certamente nos atacará. E uma das maneiras de nós estarmos muito fortalecidos nessas áreas é tê-las entregado ao Senhor. Cada vez que nós entregamos as áreas da nossa vida a Deus, nós não permitimos assim a entrada de Satanás. É como se ele fosse colocar um campo minado, minas ali naquele lugar da nossa vida, e quando nós abrimos para Deus, é como se Deus proibisse a entrada dele em todos esses lugares. Vamos prosseguir aqui. Um bom soldado busca conhecer ao máximo possível o ambiente do campo de batalha, e nós devemos fazer o mesmo. O campo de batalha é o lugar onde o inimigo traz a batalha até você. Então agora nós vamos falar de 3 áreas muito específicas onde Satanás gosta de atuar, onde Satanás tem bastante êxito na maioria das vezes. Nem que seja para te tirar um pouquinho do foco, ele sempre consegue algum espaço. Por quê? Porque são 3 áreas muito frutíferas, são 3 áreas que nós muitas vezes burlamos as informações das nossas orações e não entregamos totalmente a Deus. Nós precisamos não só ser sinceros conosco a respeito disso, se estamos ou não entregando tudo a Deus, mas também se estamos entregando da maneira certa. Muitas vezes nós colocamos condições a Deus. Por exemplo, Senhor, eu entrego ao meu casamento, mas eu quero que o meu marido mude, eu não, porque ele que está errado. Isso é impor condições a Deus. Isso não é entregar a Deus os nossos campos de batalha. Então agora vamos falar especificamente de 3 áreas, começando pela primeira aqui, ó, o campo de batalha na luta por clareza da mente. O inimigo não pode assumir o controle da sua mente. No entanto, ele pode mentir para você e travar uma batalha em sua mente, de modo que ela se torna um próprio campo de batalha. Na mente nós expressamos nossa vontade, tomamos decisões que afetam a nossa vida e a vida dos outros. Por isso, ela é um dos lugares prediletos do inimigo para usar as suas mentiras e obter grandes vantagens. O inimigo usa nossos sentimentos de culpa, condenação, medo, ansiedade, indignidade, desesperança, autodepreciação, bem como outros sentimentos negativos para nos atacar. Eu disse num dos áudios anteriores que o campo de batalha da mente é tão fértil que muitas vezes a batalha que nos está sendo proposta não é tão grande assim. Mas na nossa cabeça aquilo se torna uma bola de neve, aquilo se torna muitíssimo perigoso e muitas vezes nos tira o sono, nos tira a paz, nos tira a saúde, porque nós passamos a acreditar que aquela batalha que está sendo proposta por Satanás é muito grave. Isso tudo porque na nossa mente nós não entregamos totalmente os campos ao Senhor e por isso permitimos que Satanás acabe entrando em alguma área e ele torna as situações muito tenebrosas, muito tempestuosas. Ele cria situações, ele transforma situações simples em verdadeiros temporais na nossa vida e nós não podemos permitir isso. Tenha o controle da sua mente. Se você não se conhecer, você vai permitir que Satanás tenha sempre sucesso. Agora, se você se conhecer, você sempre vai estar um passo à frente no inimigo. Por exemplo, quando eu estou um pouco ansiosa sobre determinado assunto, logo eu vou orar e Deus me dá estratégias para sair daquela situação se por acaso realmente a coisa se agravar. Se realmente se agravar, eu posso ter N possibilidades para agir. Isso acaba me deixando bastante tranquila e aquele momento tenebroso passa e eu passo a perceber que não era tão grave assim. Esses tempos eu lidei com uma situação de saúde muito grave e eu estava tão ansiosa, tão nervosa por conta daquela sensação de estar diante de uma situação muito grave que não estava conseguindo orar com fé, não estava conseguindo orar e repreender aquela doença de uma forma eficaz. E de repente uma pessoa me deu uma palavra e me trouxe para a realidade. E aquela palavra estava direcionada à minha mente.
você está criando situações muito graves na sua cabeça, muito além do que provavelmente vai acontecer. E eu caí na real. E muitos discípulos de Jesus passaram por essa situação também. Antes de Jesus ser assunto ao céu, antes de Jesus deixá-los aqui para cumprir a sua missão, muitos ficavam ali desesperados. O que vamos fazer? Jesus vai embora e a gente vai ficar aqui sozinhos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E assim é a nossa mente. Nós precisamos entregar ao Senhor todos os nossos anseios, as nossas emoções, para que Ele possa nos conduzir da melhor forma possível. Nós não sabemos, de fato, tudo que pode nos cercar, todas as situações, mas Deus, sim, Ele é onisciente e Ele pode prever todos os fatos e acontecimentos da nossa vida. É por isso que nós devemos confiar nele, entregar a Ele as nossas ansiedades, para que Ele possa nos tranquilizar. Eu hoje estava ouvindo um áudio de um devocional que se chama Imune ao Medo, da equipe do pastor Bonk, do evangelista Bonk, Daniel Colenda, e ele disse assim: Jesus não veio dar um diazepam pra gente, né? Ele falou o nome do outro calmante lá, Voltaren, se eu não me engano. Jesus não veio para nos dar um calmante e falar, ó, entra aí na tempestade, mas entra calminho. Não, Jesus ele veio para repreender a tempestade. Eu achei aquilo fantástico. Realmente Jesus não veio para nos dar um calmante. Nessa situação que nós estamos enfrentando, em outras que nós vamos enfrentar, não, ele não veio nos dar um calmante, ele veio repreender este mal. Ele já repreendeu este mal. E é por isso que você só precisa crer. Na sua mente tem que estar muito claro isso, com palavras de paz, palavras proféticas que te tragam fé, que te tragam força. Porque se você não fizer isso, esse medo, esse caos que está estabelecido na sua mente, na minha mente, isso não vai nos ajudar positivamente. Isso não vai resolver o problema. Muito pelo contrário, essas sensações podem desencadear em nós medos e pânicos que podem afetar a nossa saúde e, além de tudo isso, desestabilizar a nossa fé em Deus e nós acabarmos prejudicando também o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Prosseguindo aqui então, nós precisamos tomar as rédeas da nossa mente. Se você estiver convivendo com depressão, raiva, ressentimento, solidão, dúvida, medo, anseio, desesperança, sentimento de inutilidade, carência afetiva ou sentir-se como se todos estivessem contra você, saiba que esses pensamentos negativos são táticas favoritas do inimigo. Ele está levando a guerra ao lugar onde você está mais vulnerável. Ali ele provavelmente pode te vencer com facilidade, pois temos a tendência de achar que não há solução para os problemas ou que merecemos ser infelizes. Quando o campo de batalha é na sua mente, você experimentará tormento, confusão, pensamentos negativos, medos irracionais, dúvida extrema, raiva e muitas outras emoções destrutivas. Mas a Bíblia diz que devemos nos esforçar para pensar sobre coisas opostas. Paulo disse em Filipenses 4:8: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então aqui Paulo estava alertando a sua igreja, os seus amigos, os seus queridos, que nós devemos concentrar-nos nas coisas verdadeiras, porque as coisas verdadeiras elas vão nos ajudar a discernir pensamentos enganosos. Quando nós estamos focados na verdade, quando nós estamos com olhos realistas, aí sim nós podemos perceber nitidamente a atuação de Satanás. Peraí, não é bem assim. Como isso? Não, isso está errado. Você começa a ter discernimento e logo você já abandona essas práticas de coisas que vão te trazer sensações e pensamentos negativos. E nessa época que nós estamos vivendo, o que mais você vai receber pela mídia são informações mentirosas. São informações enganosas. Para quê? Para desestabilizar o seu emocional. E a doença ela é assim. Quando você chama, quando você recebe aquela doença, você de fato está doente. Porque a Bíblia diz que assim como você pensa no seu coração, assim será. E nós precisamos pensar positivamente, pensar com fé e repreender todos esses pensamentos malignos da nossa mente. Amém? Vamos prosseguir então. Segundo
Campo de batalha aqui é o campo de batalha na luta pela vida dos nossos filhos. O inimigo sempre quer seus filhos. Ele tenta destruí-los ou ganhá-los de alguma maneira. É por isso que você deve pedir a Deus todos os dias que lhe revele se o inimigo está atacando algum de seus filhos. Se, por exemplo, seu filho anda com más companhias, desenvolve hábitos ruins ou parece atraído por coisas erradas, pode ter certeza que é o inimigo armando algo contra ele. Eu vou pular aqui essa parte dos filhos, ela é bem comprida, está na página 149. Quem tiver filho pode se aprofundar depois nesse livro. Eu quero simplesmente fazer aqui algumas anotações, algumas ressalvas a respeito do campo de batalha relacionado aos filhos. Eu tenho 3 filhas em 3 idades bem diferentes, e uma criança, 2 adolescentes. E eu posso garantir para vocês que não foi fácil ter chegado até aqui. Não foi fácil por quê? Porque não é fácil lidar com as situações que cercam as nossas vidas, a vida delas, e lidar com essas emoções. Mas acima de tudo, a dificuldade maior que eu encontrei e o meu maior desafio é formar Cristo na vida delas. Sabe por quê? Você que é pai, você que é mãe, ou você que pretende ser, ou você é tio, um avô, uma avó muito dedicado, uma tia muito dedicada, uma prima, você que é responsável pela formação de alguma criança ou adolescente, entenda uma coisa: você pode tentar alertar de todas as situações ruins que cercam eles, drogas, vícios, prostituição, enfim, jogos. Você pode tentar alertar de todas as coisas, porém você não vai estar todo o tempo junto com eles. E eu pude entender isso porque eu passei por várias situações já com as minhas filhas, e eu comecei a orar e dizer a Deus: como eu faço para protegê-las se eu não estarei o tempo todo com elas? E Deus falou para mim: a única maneira de protegê-las é formando o caráter de Cristo nelas. E eu abracei isso com muita força. E eu comecei a envolvê-las com a palavra de Deus. Comecei a envolvê-las com conhecimento da verdade. Quem é Deus? Quem é Jesus? Por que eu tenho que amá-lo? O que ele pode fazer por mim? O que é o reino de Deus? O que é salvação? E eu comecei a despertar nelas essa curiosidade, levando-as a conhecer por si só esse relacionamento, essa possibilidade de fazer parte desse reino, de ter esse Pai soberano junto com elas. E hoje, graças a Deus, eu pude, com a ajuda do Espírito Santo, que está ali comigo todos os momentos, prosseguir, nessa formação de Cristo, porque isso leva muito tempo, mas eu creio que nós estamos no caminho. E eu quero encorajar você que é responsável por alguma criança, algum adolescente: gaste tempo com eles na formação de Cristo na vida deles. Você vai estar mudando a sua geração. Você quer mudar a sua geração? É por aí que começa. É por aí. Por quê? Porque quando elas tiverem Cristo, elas vão saber renunciar ao pecado. Quando essas crianças, esses adolescentes, quando eles estiverem em Jesus, eles vão saber negar todas as coisas que não glorificam a Deus, o que não interessa, aquilo que não é bom. Eles por si só vão saber renunciar. Isso é uma das maiores vantagens que você possa imaginar ter nessa vida, porque, como a palavra de Deus diz, são como flechas na mão do valente. Os filhos são herança do Senhor, e eles realmente, quando se encontram com Deus, se encontram verdadeiramente. Essa fase, quando eles estão aí na adolescência, já é um pouco mais difícil, mas quando eles estão na infância, é muito gostoso ensinar Jesus, ensinar esse relacionamento para eles. Então, aproveite os momentos. Mas se por acaso seu filho já é grande, você vai perceber que a dificuldade vai se tornando cada vez maior, porque Satanás vai adquirindo vitórias e construindo dogmas na mente deles, sofismas que são muito difíceis de serem quebrados. E é por isso que eu quero encorajar você a começar o quanto antes e aproveitar cada instante que você tiver para formar Jesus na vida dos seus filhos. Então vamos prosseguir aqui. O próximo campo de batalha é na luta pelo nosso casamento. O inimigo ataca onde quer que ele tenha chance, ou seja, onde tiver mais vulnerabilidade. Uma das nossas áreas de vulnerabilidade é o casamento. Ele não gosta do casamento porque foi instituído por Deus, e é por meio dele que os nossos filhos nascem, são criados, é por meio dele que Deus é glorificado na família.
E o inimigo não quer que Deus seja glorificado, pois ele é obcecado por sua própria glória. Muito bem. O casamento é uma instituição muito atacada. Isso nós não temos dúvida. É muito difícil hoje nós vemos um casamento feliz. Muito pelo contrário, as pessoas já casam pensando em se divorciar, se juntam por medo de casar, porque de fato o casamento é uma área muito fértil para a atuação de Satanás. Por que é muito fértil? Porque é no nosso casamento que se desenvolvem a maioria vamos dizer assim, dos sonhos, dos projetos, tudo ali sonhado no casamento. É ali que você pensa em construir uma casa, trocar de carro, fazer uma viagem. É no seio do casamento que se tomam essas decisões. Mas quando o inimigo percebe que o casamento não está totalmente alinhado, que o esposo ou a esposa não está totalmente conectado com Deus, então começam os ataques na mente daquele que está mais vulnerável. E essa frase que eu grifei aqui: a pessoa que mais amamos é a que mais pode nos magoar. Por que isso? Porque é da pessoa que nós amamos mais que nós esperamos uma certa contrapartida. Não vou dizer uma recompensa, mas uma contrapartida. Então o homem, por exemplo, ele tem sempre aquela figura de proteção. E quando o homem falha nessa proteção, a mulher se sente desprotegida, ela tem duas alternativas: ou ela começa a atacar aquele homem, ou ela começa a se ver independente dele. Isso são duas formas de defesa muito comuns. E isso são armas de Satanás para destruir o casamento. Por quê? Porque o certo seria restabelecer aquele relacionamento que foi quebrado, restabelecer aquela confiança, aquela proteção. Então entenda que o casamento, ele foi feito, ele existe para ser desfrutado. O homem e a mulher precisam ser dois companheiros de fato, precisam compartilhar uma felicidade intensa com o Senhor. Os momentos de felicidade no casamento deveriam ser muito mais do que de tristeza. Por exemplo, momento de felicidade é você poder deitar numa cama e alegremente parar para assistir um filme com o seu esposo, com a sua esposa. Deveria ser um momento feliz, né? Fazer uma janta, fazer um almoço, são momentos que deveriam ser utilizados no nosso dia a dia como momento de prazer. Eu lembro que na minha casa, a minha mãe sempre prezava muito por isso, em estarmos todos juntos às 11h30 sentados para almoçar. E hoje eu ainda tenho essa mania. Quando eu vou me assentar à mesa, eu chamo todo mundo. Não consigo imaginar as minhas filhas virem almoçar depois. Nós todos ali assentamos, agradecemos a Deus e ali a gente acaba conversando, falando um pouquinho um sobre o outro. E na maioria das vezes, graças a Deus, é um momento muito prazeroso. Mas existem aqueles dias que uma tá brava com a outra, dali a pouquinho eu já percebo o que tá acontecendo, que tá com a cara fechada, e aí já começa, a fulana fez isso, ciclana fez aquilo, ou então um erra ali na medida do sal, né, e já vira uma briga, um faz o suco errado, adoça muito o suco. Então essas situações de tristezas, de briga, isso aí são estratégias de Satanás para acabar com um momento que deveria ser um momento de gratidão, um momento de prazer. Isso tudo, nesse momento que nós estamos vivendo mundialmente, percebo que muitas famílias têm se decepcionado e estão precisando reaprender a conviver, estão precisando reaprender a se relacionar. Famílias que, às vezes eu recebo ligações como hoje, recebi pelo menos 2 ligações de pessoas que falaram assim: eu não consigo mais ficar dentro de casa, vai virar uma briga, eu vou destruir tudo, eu vou quebrar tudo, tô estressado, tô estressada. Isso é muito comum. Eu não vou dizer que aqui em casa é diferente. Não, não é diferente. A gente também tem as nossas diferenças, nossas desavenças. A diferença é que há muito tempo nós aprendemos que nós temos que identificar as batalhas que são influenciadas por Satanás. Quando Satanás está de olho nas nossas brigas, para aprofundar essas brigas e acabar dominando aí o campo de batalha. Então, quando a gente percebe que é uma coisa esquisita, a gente já fala: opa, vamos parar por aqui, não é hora para isso. Depois do almoço a gente senta, conversa, mas agora é hora de paz, é hora de gratidão. Vamos agradecer a Deus porque nós temos o que comer na nossa mesa. Então, essa pacificação é um dom
sem dúvida, que nós só podemos exercer se nós estivermos aí com o Espírito Santo muito alinhado conosco. É muito importante, portanto, manter o vínculo de relacionamento com Deus. E, para a gente finalizar, a nossa oração modelo, que eu quero ler aqui para vocês. Vamos lá, então. Senhor, sei que o campo de batalha é todo lugar onde eu estiver orando, pois a oração é a batalha. Contudo, quando o inimigo trouxer a batalha até mim, ajuda-me a discernir qual é exatamente o campo de batalha. Capacita-me a enxergar a verdade a respeito daquilo que estou enfrentando. Ajuda-me a estar tão ciente a ponto de saber exatamente como orar. Ensina-me a reconhecer os planos do inimigo e a tomar o controle de suas táticas em oração. Não permitas que eu ignore o teu chamado. Quando me disseres para orar por tal situação ou por tal pessoa, capacita-me a te ouvir e não me deixes que sinta demasiadamente cansado ou preocupado em orar. Ensina-me a entender a tua vontade com prontidão. Sei que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ensina-me a destruir cada fortaleza que o inimigo procura erguer em minha vida e na vida das pessoas que me puseste no coração. Ajuda-me a destruir argumentos e pretensões contrárias ao teu conhecimento, aos teus caminhos e à tua vontade. Capacita-me sempre a detectar a atuação do inimigo para que consiga identificar o campo de batalha onde ele está travando uma guerra contra mim. Ajuda-me a enxergar com clareza quando o inimigo da minha alma atacar a minha mente com pensamentos negativos. Ensina-me a guardar os seus pensamentos e sentimentos sob o teu controle para torná-los obedientes a ti. Ajuda-me a levar cativo todo o pensamento sobre o teu senhorio. Sei que minhas armas são espirituais e que recebo poder diante de ti para usá-las em qualquer tempo de batalha que se apresentar a mim. Obrigada por teu anjo que é sentinela ao meu redor, livrando as pessoas por quem eu oro. Sou grata porque dás aos teus anjos ordem ao meu respeito e ao respeito da minha família, protegendo eles em todos os caminhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que oração maravilhosa, linda, né? Essa oração modelo, então, sobre a identificação do campo de batalha. E eu quero encerrar lendo aqui a palavra de Deus em 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5, que diz assim: Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? E com essa palavra eu encerro então o estudo de hoje e te espero no próximo estudo para que nós venhamos então nos fortalecer como verdadeiros guerreiros nesse campo de batalha que com certeza nós vamos estar sempre um passo à frente do inimigo e por isso venceremos sempre em nome de Jesus.